Bom, o que é background job? A ideia do background job, tipo, o nome acho que já é bem declarativo sobre o que é você não fazer o usuário ficar esperando muito tempo alguma coisa. Você processar coisas que demandam tempo, coisas que demandam processos maiores em background e exibir muito menos essa tela para o usuário, exibir muito menos barra de progresso e espera para o usuário. Pensando de forma mais macro assim, é como se você fosse... Hoje no bônus, por exemplo, o aplicativo que você tem que mandar a foto do cupom. Imagina se a gente tivesse que fazer tudo inline no processo do cupom. A gente tem que processar o cupom para aprovar ou não, dar os pontos para o usuário ou não. Se fosse tudo inline, o usuário ia ter que mandar o cupom, o aplicativo dele ia travar até que ele tivesse a resposta da foto. Então, para o usuário, não é isso, pensando de forma mais macro, para o usuário isso é processado em paralelo, em background. O usuário não sabe quando é processado, não vê. Pensando de forma mais diretamente com o sistema, é você realmente tirar uma parte de uma funcionalidade, por exemplo, o envio de e-mail, você faz toda a funcionalidade, dá a resposta para o usuário, e o envio de e-mail você processa em paralelo em background. Sem que o envio de e-mail o usuário tem que esperar ser terminado. Bom, alguns motivos de utilização do background. Tarefas que precisam de muitos processamentos pesados, você tem que fazer muitos cálculos, fazer queries no banco, processar um volume grande de dados. Envio de e-mail é algo que sempre a gente tenta botar em background. Geração de relatórios, que normalmente são tarefas que dependem de muito processamento, são tarefas que você tem que popular, às vezes, um arquivo, gerar um arquivo. E inserção de dados, que é um problema que a gente passou até recentemente lá no bônus, que no final eu vou mostrar um exemplo de caso, a maioria aconteceu no bônus, de cada um desses motivos de utilização. Bom, as ferramentas. A gente usa o Redis, basicamente porque a gente usa o Sidekick. O Sidekick usa o Redis, já vem pronto para usar o Redis. Ele é um banco de dados em memória, chave-valor, e o Sidekick usa ele para gerenciar os jobs, gerenciar as filas, gerenciar as prioridades dos jobs, os rituais, toda a parte que tem gerenciamento de jobs, dos workers, que foi processado ou não. O Sidekick usa ele já. Aqui são alternativas que a gente tem para utilizar background job com Ruby, com Rails. Ficou meio ruim de ler aqui, mas tem o REST, o Sidekick, o Delayed Job. Aí tem o Sucker Punch lá no final. Tem o Bunny aqui, que não é exatamente background job, mas é mais um sistema de mensagens, de troca. Eu uso o RabbitMQ. Aqui uma comparação que eu achei falando do Delayed Job, do Sidekick e do Sucker Punch. Os três funcionam, tem algumas diferenças. O Sucker Punch eu usei o Sucker Punch, eu não sei se vocês conhecem, num projeto que eu trabalhei alguns anos atrás. Não sei se vocês conhecem ele. Ele processa de forma síncrona, mas não estritamente é um background job. Ele não dispara o work em background. Por exemplo, se você usar o Heroku para deployar a sua aplicação, se você usa o Delayed Job ou o Sidekick, você obrigatoriamente tem que ter o WebDino e workers rodando. Se você vai usar o Sucker Punch, você não tem que ter o worker. Porque ele dispara, ele dá a resposta para o usuário, por exemplo, envio de e-mail. O usuário faz o cadastro e vai receber um e-mail de confirmação. O cadastro é finalizado, o usuário recebe a resposta. Se você usa o Sucker Punch, o envio de e-mail vai ser assíncrono, mas ele usa os mesmos processos dos WebDinos. Ele só dispara de forma síncrona o processo. O Delayed Job usa o banco de dados mesmo para guardar os jobs, para gerenciar o que vai ser executado, as filas. O Sidekick usa o Redis e o Sucker Punch não usa nada, até porque ele disparou, ele vai ser executado naquele momento, porque ele é executado só de forma síncrona, ele não tem fila, não processa isso. Aí que tem mais algumas comparações, tipo prioridade de filas, tudo. Os três, o Sidekick ele é open source, mas ele tem também ferramenta paga, ele tem o Sidekick Pro. Eles oferecem algumas funcionalidades a mais e oferecem também suporte e algumas outras coisas para quem faz a parte paga. Aqui é do próprio GitHub do Sidekick a comparação que ele faz e o que ele promete conseguir executar. Não fiz um benchmark para ver se isso é realmente verdade, mas essa semana mesmo a gente tem um serviço Sidekick nosso lá que roda, que ele tinha travado, tinha 500 processos na fila, estava parado lá, eu dei restart em menos de
2 minutos, 3 minutos, todos os 500 processos tinham sido executados já, com todos os cálculos, tudo que tinha que ser feito. Então ele é realmente bem rápido. O Sidekick 4.0 eles fizeram uma melhoria grande, tanto de latência como de quanto ele gera de memória, o consumo de memória. E ele faz a comparação usando o Rescue, que ainda é, lá pelo RubyGems, a ferramenta mais utilizada, mas o Sidekick vem logo em segundo e vem crescendo. E com o Delayed Job, na questão do tempo. Ele promete ser bem mais rápido que todos esses, executar muito mais jobs por segundo e executar 100 mil jobs em 22 segundos. Aqui é um exemplo de configurações que pode fazer no Sidekick. Eu preparei um código que eu vou mostrar agora para vocês, alguns exemplos de o que é possível utilizar do Sidekick, o que tem de comando. No arquivo, você pode definir um arquivo de configuração do Sidekick no seu projeto, que é um arquivo YAML. Você consegue definir quantos processos, quantos jobs você quer que sejam rodados concorrentes em paralelo. É algo que tem que prestar bastante atenção para você ter... Não faz sentido você ter o background job e mandar só rodar um de cada vez, mas também você não pode botar muito e ocupar muita memória e não ter o servidor, a CPU e memória suficiente para a quantidade de job que está rodando. O PDFi você pode configurar diferente para staging, production, development, todos os environments que você tiver. Todas essas configurações podem ser diferentes. E você pode configurar diferentes filas. Cada fila você pode dar peso para a fila, quanto maior o peso, maior a prioridade dela. Por exemplo, a MyQuery, que tem peso 2, significa que ela vai ser verificada com 2 vezes mais frequência do que a default. Então o Sidekick vai verificar mais vezes se tem job na MyQuery do que na default. Então os jobs nela vão ser executados de forma mais rápida, ela tem maior prioridade. Se você não botar prioridade em nenhuma, ela vai ser executada na ordem que você definir aqui, vai ser a ordem de prioridade. E se você não quer ter prioridade nas filas, realmente você tem que botar prioridade igual para elas, que é de forma randômica o Sidekick pegar qualquer uma das filas. Quando você define na arquivo de configuração, você passa para o Sidekick o comando ali, passando seu arquivo de configuração. No Rails, quando você executa ele, acho que ele automaticamente lê o arquivo de configuração se estiver dentro de config e for sidekick.yaml. E você pode passar também essas configurações aqui direto na linha de comando. Você pode dar um sidekick -q, definir as filas, passar as prioridades e tudo. Vou mostrar aqui um pouco para vocês alguns códigos aqui. A questão da prioridade, ele vai executar todos da prioridade mais alta ou qual é o algoritmo? Não, ele não vai executar todos. Ele vai verificar com mais frequência a fila que tem prioridade mais alta. Então, tipo, por exemplo, se ele tem 3 verificações para fazer, se tem uma fila que tem maior prioridade, ele vai verificar essa 2 vezes e a outra uma. Então, tipo, de 3 jobs que vão ser executados, 2 vão ser da fila de maior prioridade e uma de menor prioridade. Não necessariamente nesse exemplo que eu falei, mas ele verifica mais vezes a fila que tem maior prioridade. Então, toda vez que ele procura um job, ele procura primeiro na fila que tem maior prioridade, não sempre, mas tipo, com mais frequência na fila que tem maior prioridade do que nas outras filas. Bom, preparei aqui, tem várias funcionalidades do Sidekick. Eu preparei, tipo, para instalar o Sidekick é bem simples. Só gem instala o Sidekick ou você põe o Sidekick no Genfile. Aqui eu gerei um projeto Rails normal, né? Eu não mexi em nenhuma das gems que estão lá para baixo, só botei aqui. O Sinatra é algo que é necessário se você for usar o painel administrativo do Sidekick, que eu vou mostrar também. Se você não for usar o painel administrativo do Sidekick, você não precisa instalar o Sinatra. O arquivo de configuração que eu botei aqui do Sidekick, eu defini aqui, por exemplo, todas essas filas, a default, mailers e reports. Tem uma configuração que você coloca aqui. Por exemplo, o Rails hoje ele já vem preparado para o envio de e-mail com alguns comandos como deliver later para ser usado o Active Job. Então, se você quer que o Active Job use o Sidekick, use as filas do Sidekick, é só configurar isso aqui no Application. Config Active Job Queue Adapter, Sidekick. Então, quando você usar agora o Deliver Later no Active Job, no mailer, ele vai mandar para o Sidekick, é o Sidekick que vai processar. Tem mais algumas coisas aqui. Um worker para você implementar um worker do Sidekick, tudo que você precisa é uma classe que define o método perform. Então, se a classe define o método perform, você pode definir ela onde for, normalmente se usa
No Bonza a gente segue, todos os projetos que eu trabalhei, a gente seguiu o padrão de botar os workers sempre dentro do diretório worker, mas qualquer classe que defina o método perform, ela atende aos requisitos de ser um worker e funcionar com sidekick. Dentro dessa classe você consegue botar options também, tipo, eu quero que esse hello worker sempre execute os jobs dele na fila default. Eu posso vir aqui e alterar, sempre execute os jobs dele na fila reports. Por exemplo, você vai criar um worker de relatórios, você vai botar o worker para sempre executar no report, porque às vezes para sua aplicação o report não é a prioridade. Então, se você deu menos prioridade para essa fila, você vai lá no worker dessa fila, que gera os reportes e põe para ele executar essa fila. Aqui eu botei algo simples, só mostrar um exemplo de rodando ele aqui. Só restartar aqui o sidekick. E aí eu comando sidekick "-c", eu estou passando aqui direto o arquivo de configuração. Eu defini um mailer aqui também, vou mostrar como funciona no mailer. O sidekick tem um método também, que é o delay. Ele adiciona esse método para qualquer classe. Qualquer classe, que quando você está usando o sidekick, você pode chamar o método delay. Você dá o nome da classe, ponto delay, e aí chama o método que você quer que execute nessa classe. Ele vai ser enfileirado para o sidekick. Não necessariamente você precisa criar um worker e executar tudo através de um worker. Você pode, por exemplo, no hello mail, eu posso ter um model e botar students.delay.save. Ele vai executar o save em background usando o sidekick. E não vai executar na mesma hora. Isso tudo já foi. Por exemplo, se eu chamar o hello worker, os próprios workers, se eu quiser chamar direto, não quiser que seja executado em background, é só chamar um new.perform, passar aqui, hey, JP. E aí ele executa inline, ele não vai executar em background. Se você quer usar o worker executando em background realmente, você tem alguns métodos. Você pode chamar o perform async, que é teoricamente o padrão. Ele cria um ID do worker aqui, do que está sendo executado. Acho que está muito para baixo aqui. E aí ele executa aqui no sidekick. Aparece aqui depois no terminal do sidekick. Deixa eu subir isso aqui. Ele é o payload, né? Dá para cancelar o job. Se ele não foi executado. Dá para cancelar o job. O sidekick ele tem alguns comandos na API. O de cancelar job é um pouco difícil, até porque assim, o sidekick ele guarda tudo em memória, não tem query de find esse job lá no find para passando o ID. Quando você dá um find passando o ID, ele até tem esse método, mas ele recomenda não usar, porque ele vai buscar numa lista enorme, um por um, até achar o ID daquele que você deu o find. Então ele não é performático esse find. Né? Mas ele fica no heads, né? Sim. Só que aí ele pega todos, quando você dá um find, o método find do sidekick API que ele tem, ele vai pegar todos lá do head, vai um por um naquela fila lá, procurando até achar esse ID que foi gerado aqui. Deixa eu subir para você ver. Esse ID aqui. Se você tem 100 mil jobs na fila, daí se a fila estiver muito grande, ele vai processar. Ele pode ser o primeiro da fila. Se ele achar o primeiro da fila, foi rapidinho. Se for lá no final da fila, ele vai até achar ele para processar. E, como eu falei, aqui no Routes, se você precisa do Sinatra se você for usar esse sidekick aqui. Isso aqui é o que gera esse painelzinho aqui. Que você tem aqui quem está em queue, as filas aqui. Você consegue ver quem está rodando. Você vê aqui que tem as filas que eu defini lá no config. Tem a fila default, a mailers e a reports. O sidekick tem o próprio processo de retry. Se você executa um job que ele dá erro, dá alguma exception, o sidekick bota para o retry, tenta executar depois de novo, e ele tenta até você falar para ele parar de executar, só que ele vai aumentando o espaço. Ele tenta executar de novo em 10 segundos, depois tenta executar de novo dentro de 2 minutos, depois ele aumenta para 10 minutos, depois tenta executar de novo no dia seguinte, ele vai aumentando o espaço de retry daquilo ali, até você corrigir ou ir lá e cancelar aquele job. Isso aqui normalmente a gente usa, só que você também não pode deixar isso aberto para qualquer um acessar seu sidekick, seu painel administrativo e ver os seus jobs, poder cancelar job seu, poder executar alguma coisa aqui. E aí existem duas formas. Tranquilo, você pode botar no initializer também. Acho que é aqui. Não. Você pode criar um initializer do sidekick passando uma configuração de login. E aí, quando o sidekick vai abrir, ele bate aqui e vai usar o RecAlf Basic ali. Tem o user e password.
Ou você pode fazer de uma outra forma também lá no route. Se você estiver usando device, por exemplo, você poderia, ao invés de botar mount sidekick direto, vir aqui e botar authenticate user mount sidekick. E aí só vai acessar o sidekick que o usuário é autenticado no seu site. Você pode botar outras configurações aqui também. Você pode botar para verificar que é admin, só vai acessar o sidekick quem é admin. Ou você pode usar aquela outra lá que eu estou usando aqui, que eu não criei model, eu não criei nada. Você pode usar outra forma no initialize, eu vou definir sua senha e seu usuário para acessar o painel do sidekick. Aí só voltando aqui para os outros métodos, por exemplo, você pode chamar hello work ao invés de perform async. Eu vou chamar perform, mas eu não quero que execute em background agora. Quero que execute daqui a 2 minutos. Então você passa perform in 2.minutes e os comandos do perform. Ele gera um ID que identifica o job aqui também. Ele gera um ID que identifica o job, só que ele não executou ainda. No sidekick aqui não apareceu nada. Não tem nada executado aqui ainda. Se você for lá no painel do sidekick agora, tem um aqui que está agendado para ser executado daqui a 2 minutos. Que é o hello work que eu chamei, na fila default, que é o que ele está usando, com os parâmetros, os argumentos que eu passei lá. Então ele vai ser executado daqui a 2 minutos, como eu botei. O bom desse painel administrativo é que além de você ver, você consegue ver claramente quando tem muito na fila, e isso já é sinal de que às vezes o processo parou, ver se tem fila que está com muito mais processo do que a outra e mudar a prioridade. Você pode, por aqui, também selecionar os jobs e adicionar a fila, alguma coisa. Então eu posso vir aqui e mandar executar esse job. E aí ele executou aqui. Então pelo painel administrativo eu consigo também executar, cancelar job, eu posso ir lá e deletar, posso cancelar uma fila. Tenho essas funcionalidades por lá. Tem o dashboard dele aqui também, que ele fica em tempo real mostrando quanto foi executado. Isso aqui acho que é histórico do meu computador de sidekick no último mês. Tem um poly interval aqui que você pode botar. Então se eu executar um job aqui agora, ele tem também o perform at. Você pode botar a hora exata que você quer que ele execute. Por exemplo, a gente tem no bônus, quando a gente processa, só para falar de forma geral com o bônus que eu estou citando exemplo de lá, acho que não sei se todo mundo conhece, é um aplicativo de celular de programa de fidelidade, de relacionamento da marca com seus clientes. O cliente vai num lugar, tira uma foto do cupom e esse cupom é processado pela gente e depois ele recebe a resposta. Muitas vezes tem alguns processos que a gente roda de madrugada e que são processos que resultam em feedback para o usuário. A gente não quer que o usuário receba o feedback, um push ou um e-mail de madrugada. Até porque a gente quer que o usuário receba um feedback de manhã, quando ele está acordado, e vai lembrar ele de usar o nosso aplicativo logo depois daquele feedback. Então a gente pode usar esse perform at para passar exatamente a hora que a gente quer que ele execute. Tipo, tudo que acontece de madrugada, a gente bota lá, execute às 10 horas da manhã. Então a gente garante que a gente não está mandando feedback para o usuário, e-mail ou push ou alguma coisa, quando o usuário vai estar dormindo, não vai ver, ou vai ser acordado por um push nosso e vai ficar lá, porra, que bônus sacana, que bônus filho da puta, ela tá me acordando. Isso tem a ver com time zone do usuário também, não? Não, aí a hora aqui que você botar vai ser a time zone do seu servidor. Quando você botar você pode, se você souber a time zone do usuário, você pode calcular e botar a hora de acordo com a time zone dele. Mas a hora que você passa aqui tem que ser a hora que você está mandando executar no seu servidor. A prioridade é a mesma, ele vai ser enfileirado. É porque assim, ele vai ser... Quando ele vem para cá para o schedule, tipo, ele está aqui. Quando chegar a hora dele, o que vai acontecer é que ele vai vir para a fila, vai vir para o in-queued. Quando ele vier para o in-queued, ele vai entrar naquela fila que está definida para ele, e aí entra as regras de prioridades para cada job ser executado. Entendeu? Quando eu dou o perform assim, que ele vem direto para o in-queued. Então ele já vai entrar direto na fila ali e já vai entrar nas regras de prioridade lá para ser executado. Se ele está agendado, ele vai para o agendado lá. Do agendado, ele vai para o in-queued quando chegar a hora de executar ele. E aí depende da fila. Se ele estiver na fila de baixa prioridade e estiver grande também em outra fila com alta prioridade sendo executado, ele vai demorar mais. Ele não vai ser executado exatamente a hora que eu mandei. A hora significa a hora que você quer enfileirar ele para ser executado. Não necessariamente ele vai ser executado naquele momento. Ele vai para a fila, pode demorar alguns minutos até ser executado. Em condições normais, todo mundo queria que ele fosse executado naquele momento, mas não é o que acontece, né? Sim. Então, até uma coisa que não é
aconselhado você querer confiar nisso como uma forma de você for lá e falar, o meu usuário vai numa interface e a agenda na interface vai ser às 8 horas da noite e eu vou lá e vou passar esse parâmetro pro sidekick lá e ele vai fazer certinho, né? Você consegue fazer um sidekick, eu não quero que isso seja executado antes das 10, então você põe lá para agendar para ser executado às 10, que aí você sabe que vai ser depois das 10. Entendeu? Se você souber que é um horário de baixo, tipo, não tiver muito job, ele vai ser executado rapidinho ali às 10 horas. Mas pelo menos o Perform@, garante que ele não vai ser executado antes das 10 horas, por exemplo, da manhã. É mais fácil do que você usar o Perform-in fazendo conta, não, eu quero que seja executado depois das 10, então eu vou dar um Perform-in, ver que horas são agora, não, Perform daqui a tantas horas que já passou das 10. Então você passa lá, executa às 10, sabe que depois das 10 vai ser executado. Isso aí é igual consulta médica, agendada. Se todo mundo agendar para o mesmo horário, alguém não vai ser atendido naquele horário, né? Então tem isso. Tem alguma forma de eu combinar a prioridade com o horário para conseguir fazer com que seja executado bem rápido? Não tem forma exata de você fazer isso. O que você pode fazer é que todos esses jobs que você botar para executar tal hora, você bote ele numa fila de maior prioridade. E você usa essa fila só para isso. Você pode criar uma fila que é só para job agendado. Você cria lá a fila de schedule de jobs. Põe essa fila com prioridade, sei lá, 2 vezes maior do que todas as outras, do que a segunda maior. E aí, sempre que você agendar, você usa um worker que usa essa fila. Então, ele vai para uma fila de maior prioridade. Quando chegar às 10 horas, tá bombando lá o sidekick que tá cheio de coisas para executar. Mas ele vai entrar na fila de maior prioridade, a chance dele ser executado mais rápido é maior. Mas não é algo que você pode ter como regra que você vende para alguém, essa regra que você executa pontualmente as coisas. Né? Você consegue garantir que em tal hora não roda tal coisa. Aí aqui mostrar também o exemplo do mailer. O mailer, eu vou mostrar exemplo tanto usando o deliver later do ActiveJob e usando o delay, que o delay serve para qualquer classe, não serve só para mailer, como serve para qualquer classe. Você pode usar num model, numa classe de serviço. Você pode, ao invés de criar um worker, por exemplo, criar um service e não chamar um worker, tipo, chamar o nome do service, ponto delay, e chamar o método que inicia aquele service. Ele vai ser executado via sidekick também. Não precisa da criação de um worker. Mailer é bem simples também, só criei para ter exemplo aqui. Por exemplo, se eu chamar o delay aqui, delay, eu tenho que passar o que no mailer? O e-mail. Não, não é aqui. Você chama o delay e depois chama o método, que é o hello lá do método que eu criei aqui no mailer. Ele cria isso aqui e ele executa, aqui vai chamar o letter opener que eu botei para enviar e-mail. Ele executa, por exemplo, aqui, ele executa usando o sidekick extensions delay do mailer. Ele vai executar em background usando delay do mailer. Se eu chamar o mailer chamando hello, formato normal, e colocar deliver later aqui, ele também executa lá no sidekick, também executou aqui, mas aí ele executou usando uma outra classe, usando a action mailer delivery job, porque o deliver later ele usa o ActiveJob para executar. O ActiveJob a gente configurou lá no application para usar o sidekick. Eu acho que eu criei uma outra classe aqui de serviço. Criei aqui para mostrar o uso do delay para qualquer classe, por exemplo. Se eu chamar hello service. Say hello to. Ele executa aqui. Ou seja, é uma classe normal, um serviço, ou poderia ser qualquer outra. Só que se eu vier aqui e botar esse delay na frente, ele dispara um ID. No e-mail também, por exemplo, no e-mail quando eu uso o delay ele tem um ID aqui. Quando eu uso outro, ele chama Active Mail, Action Mail, Delivery Job. E aí ele é executado aqui. Say hello to JP, ele deu aqui hello JP. Deixa eu subir isso aqui. Só uma questão, nesse momento ali que você colocou, o delay, você perde totalmente a rastreabilidade. Sim. Daquela exceção, né? Qualquer coisa que aconteça ali, você vai ficar num background. Hoje tem como você
tem, por exemplo, como dar um fallback ali, pegar se der um erro? Não, é porque o delay ele gera aqui também esse ID. Ele também vai gerar um job lá no Sidekick. Um job failed lá. Vai gerar um job com algum nome lá, você pode procurar por esse ID também nos jobs lá do Sidekick. Entendi. Da mesma forma. O Deliver Later é que eu não sei exatamente como funciona, que ele gera esse Action Mailer. Só levantar mais aqui. Ele gera esse Action Mailer, Delivery Job aqui. Eu não sei exatamente, tem um Job ID aqui. Então eu não sei exatamente como esse do Deliver Later você usaria para pegar lá no Sidekick. O Delay ele funciona como Sidekick normal, ele cria um job, vai criar o ID, vai criar tudo lá. É muito legal mesmo. Eu tinha várias vezes que eu tava pensando, por que não tem um job anônimo, né? É exatamente Sim, isso aí. o Um delay. job anônimo, você roda qualquer coisa em async ali, sem precisar criar classe. Fantástico mesmo. E quais são as vantagens de usar essa maneira assim? Então, uma desvantagem é a rastreabilidade, né? Você perde a rastreabilidade, você tem aquele De ID. qual Se work? você não marcar aquele ID e falar, ó, de tal linha de código surgiu esse ID que tá rodando um job, como é que você vai saber o que falhou, né? Você vai só receber assim, ó, teve uma falha com esse ID, mas você não sabe qual que é a linha do código, não sei também, talvez até tenha alguns dados, né? Assim, tem essa desvantagem porque você não vai ter o nome de um worker rodando lá que você sabe, ó, esse worker meu tá falhando. Não, tá falhando um job lá que dá um nome qualquer lá. Mas você não tem como comparar, tipo, esse work aqui quantas vezes está sendo rodado ou alguma coisa, porque ele vai dar um nome diferente, vai rodar com um delay, tipo, delay de class lá, usando essa extension. Então você perde um pouco essa rastreabilidade de saber quanto está rodando um worker, quanto está sendo utilizado um worker, quanto está sendo utilizado aquilo. Mas você ganha por um lado que você não precisa encher esse diretório aqui, quando é coisa... Se você vai usar o delay para hoje, de repente, uma coisa mais simples, você não precisa, por exemplo, encher essa pasta de workers aqui com vários arquivos que simplesmente fazem uma chamada. Tem uma linha de código chamando alguma coisa. Um exemplo, você não precisa, por exemplo, é ideal a gente sempre enviar e-mail em background, mas você não precisa criar um worker que só chama o envio de e-mail. O envio de e-mail você tem como rastrear de outra forma, através de quantos e-mails foram enviados, não sei o quê. Então você não precisa rastrear o worker que envia e-mail. Então o delay a gente usa bastante o delay no envio de e-mail. Você não quer rastrear quantos workers estão mandando e-mail, você rastreia de outra forma, para quantos e-mails desse tipo foram recebidos, não sei o quê. E você usa o delay para não ter que criar um worker que simplesmente recebe parâmetro e chama o mailer para enviar o e-mail. Você tem vários mailers, teria que ter um worker genérico para chamar cada mailer passando a classe para ele, ou teria que ter um worker para cada mailer para chamar o mailer certo. Então você economiza nisso usando o delay que você dispara via Sidekick da mesma forma. O Sidekick tem outra coisa, você tem aqui na interface, por exemplo, um exemplo que eu não fiz aqui, mas se der erro, aqui tem um agendado ainda, já foi agora, mas se der erro, o Sidekick ele mesmo põe na fila de retry aqui, como eu falei, aí você teria a lista de retry aqui. Deixa eu fazer um... Esse método não existe, só tem que restartar aqui agora. Vai dar. Avisa que está pausando os workers, faz tudo ali. Quando você starta, ele aparece um sidekick desenhado aqui, um vermelhinho. Tem aqui, ó. Olha lá. Aparece ele aí. Se eu chamar ele aqui agora, aquele relay worker, ele deu erro aqui, porque eu alterei o nome da variável lá, essa variável não existe. E eu mandei ele executar. Aqui no retry. Tipo, ele vai tentar executar em menos de 1 minuto de novo. E ele fala aqui qual foi o erro, quais são os argumentos que foram chamados e qual é a classe. Se eu entrar aqui, eu consigo ver mais detalhes do que aconteceu. Erro message aqui, undefined local variable rating, não sei o quê. Posso dar um retry now. Ele vai continuar dando erro. Ele mostra aqui o retry count, se eu... Ele não está aparecendo dessa vez, mas... Ele mostra quantos... Sempre tem que dar... Algum problema tem que dar quando você está mostrando coisa na hora, assim. Mas normalmente ele mostra o retry count, ele mostra quantas vezes já tentou aquele job. E com o tempo, se você olha, você compara, por exemplo, se tem um job que já foi tentado 10 vezes, normalmente ele está agendado para um tempo mais longo. Porque o Sidekick ele vai dando um espaçamento maior para dar mais tempo de você corrigir o problema que está fazendo aquele job falhar. Ou eu posso vir aqui também e dar um delete
não quero mais que execute esse job porque deu erro porque não era para eu ter chamado ele, por exemplo. Então, no delete não é mais executado. Essas coisas que dá para fazer por aqui, você consegue fazer usando o Sidekick, a API do Sidekick também. Eu botei aqui... Quer uma cervejinha, João Paulo? Não, obrigado. Por exemplo, eu criei um Sidekick Service aqui, que eu vou só mostrar porque já está com bastante tempo da apresentação. Mas, por exemplo, o Sidekick ele tem esse Sidekick API aqui que você pode chamar. E você pode, eu não gosto do painel admin do Sidekick, eu quero criar o meu painel chamando as coisas do Sidekick. Você consegue chamar todas as filas, aqui ele retorna todas as filas. Por exemplo... Retorna todas as minhas filas. Default, a fila mailers, a fila queue mailers, todas as filas que já foram executadas já tiveram alguma coisa. Se eu quiser ver o tamanho da fila, dado o nome da fila, eu consigo dar sidekick, queue e new, dar um new na fila que eu estou chamando, e ver o size, pegar o size, eu consigo limpar uma fila inteira com esse clear. Aquele delete que eu fiz lá no painel, eu posso fazer aqui através do clear, ele limpa todos os jobs daquela fila, ele vai apagar todos. Se você disparou um envio de e-mail com vários jobs que estão executando uma coisa errada, tipo, disparou para milhares de usuários, você sabe que todos aqueles vão falhar, você não precisa ir lá, você pode vir aqui, chamar a fila e dar um clear para todas elas. Aqui do schedule set, são as filas pré-definidas dele, você consegue ver a fila de schedules lá, que é o que essa aqui, essa é retry set, enqueued set, você consegue ver especificamente cada uma e quais jobs estão em cada uma. Voltando aqui agora. Não foi. Aí tem algumas boas práticas de como usar o background job. Os parâmetros dos jobs devem ser sempre pequenos e simples. Nunca, em hipótese quase nenhuma, você mandar, por exemplo, tem um erro que é muito fácil de acontecer, porque quando a gente chama um mailer, normalmente a gente passa já o objeto para o mailer. Se você for executar um mailer de forma síncrona, você já passa o objeto já está lá, você não precisa buscar de novo no banco. Agora eu vou passar a usar o sidekick para mandar e-mail. Vou lá, adiciono no delay e deixo a chamada no método exatamente igual. Quando eu dou um userMailer.delay.welcome para o usuário e passo o user inteiro, ele vai pegar o user inteiro, que é um objeto Active Record, serializar aquilo tudo, botar lá no Redis, ocupando espaço de memória. Quando o sidekick chamar, ele vai pegar aquilo tudo, deserializar o user inteiro novamente para executar. Então a ideia é sempre passar parâmetros pequenos, passa o ID. Então você fez isso no mailer, muda o mailer também para receber o ID e passar a chamar o objeto lá. Não só pelo motivo de ter que serializar e deserializar o espaço de memória, mas também pelo motivo de, se você passa o objeto inteiro do Active Record, quando o worker é executado, não tem garantia que ele está sendo executado com o objeto atual. Você pode ter até alterado, você pode ter chamado o userMailer e nesse meio tempo alterou o e-mail do usuário. O userMailer, quando for executado, ele vai executar passando para o e-mail que foi serializado lá junto com o objeto e vai mandar para o e-mail errado porque o e-mail está desatualizado. Esse aqui foi, desses 4, só esse aqui não está no site do Sidekick, esse foi eu que adicionei aqui, que eu já tive alguns problemas com isso e demorei muito a achar qual era o problema que estava causando isso. Já tive problema nisso quando eu usava, anos atrás, quando ainda estava na moda, usar vários callbacks do model lá. Então eu botava lá no after save e disparar um worker. Quando eu disparava o worker no after save, por exemplo, a transaction não tinha finalizado ainda. O worker, quando era executado muito rápido, às vezes ele tentava buscar no banco um objeto que não estava lá ainda, porque a transaction não finalizou, não tá lá no banco. Só que quando eu ia olhar lá no worker por que ele está errado, estava lá, record not found, e quando eu ia buscar no banco, tá lá no banco, por que o worker está falando que não está? Então é algo difícil até de você ver o porquê que está acontecendo, porque quando você vai lá corrigir o erro, vê, a transaction já finalizou, já está no banco, você não faz sentido isso está dando erro. Dou um retry, retry funcionou, não vai mais dar erro agora. Só que dá de novo. Só que isso pode acontecer não só com callback, você pode estar dentro de uma transaction que faz várias coisas no banco e você dispara um worker. O ideal é sempre esperar a transaction finalizar para disparar o worker, ou você dá um rollback, cancela aquele worker que você disparou, guarda o ID e cancela ele se a transaction falhar. A idempotência, ele poder ser executado várias vezes, pelo próprio sidekick tem um retry, então é importante se ele falhar uma vez, ele vai ser executado de novo. É importante que aquilo que foi executado na primeira vez, até dar a falha, não tenha problema ser executado novamente. Então não tenha problema, às vezes você dá
Por exemplo, você vai dar ponto para o usuário no worker, se ele for executar de novo, ele não vai dar ponto em dobro, ele vai ver que já deu ponto e não vai dar de novo. Ou o worker vai ter dado rollback naquilo quando falhou. E aqui é tipo, você realmente utilizar os workers para ter concorrência, para ter workers em paralelo. O sidekick ele é feito para ser executado vários workers em paralelo, não faz sentido ter um worker lá. Então você tem que saber, pode ter 2 workers tentando mexer na mesma variável. Então você tem que se preocupar com as coisas que você tem que se preocupar quando você vai fazer concorrência e saber fazer o benchmark e saber os limites de workers que você pode usar. Não adianta você botar muito worker também e derrubar o servidor porque o uso de memória foi lá em cima, o uso de CPU foi lá em cima, que o servidor não aguentou. Então são algumas boas práticas de como usar. Aqui os exemplos, vou passar coisas mais rápidas de coisas que a gente faz já no Bônus hoje ou que eu fiz em outros projetos. Os e-mails devem sempre ser enviados em background por vários motivos, porque não é algo tão rápido, é algo às vezes que demanda um tempo. Muitas vezes você tem que processar, por exemplo, para ter facilidade de mexer com CSS. Hoje a gente não põe o CSS inline já no e-mail, então tem vários processadores de CSS que podem ser feitos às vezes dentro do próprio servidor ou no outro, então, ou numa API que você chama. Então o envio de e-mail não é algo tão rápido, é ruim você prender a conexão do usuário, o request do usuário com o envio de e-mail. Além disso, o servidor de e-mail seu de envio pode estar offline, e aí você prendeu o usuário e não vai deixar o usuário completar aquela ação dele porque o seu servidor de e-mail está offline. Ou o servidor do próprio usuário está offline, ou a caixa de entrada do usuário pode estar cheia. E nenhum desses motivos você quer que o usuário não termine um cadastro, por exemplo. Você quer que o usuário termine um cadastro, e assim que esses problemas forem resolvidos, o e-mail vai chegar. Mas você quer que ele termine o cadastro e continue usando. Seria uma usabilidade muito ruim você travar o usuário nisso aqui. E aí são os métodos que eu já mostrei. O delay não serve só para o mailer, mas é onde é mais usado, porque tem aquela questão que o João falou de... É algo que você não precisa tanta rastreabilidade de ver qual worker está sendo executado. E o deliver later, que é do próprio Rails com o Active Job, que já vem junto agora, desde que você faça aquela configuração de usar o sidekick no Active Job. Geração de relatórios, hoje a gente tem acho que todos os relatórios que eu já fiz, toda a parte de relatórios de sistemas que eu já fiz, quase sempre usei sidekick. A gente tem isso no bônus também, relatórios. A gente precisa gerar relatórios para mostrar para os nossos clientes, que são as lojas, onde os consumidores usam o bônus, quantos consumidores usaram, quantos consumidores resgataram, quanto eles gastaram. Então são vários cálculos, várias coisas que você precisa fazer e salvar em arquivo, salvar em XLS depois. Vocês fazem assim, vocês têm jobs lentos, assim, tipo, esse job demora 2 minutos para rodar, tem isso também? Tipo, tem um que faz um relatório grande, vocês quebram em jobs pequenos e tal. Não, a gente normalmente, assim, tem jobs grandes, sim. Tem relatório que é ele sendo executado todo dentro de job. Não, isso não é dentro do aplicativo do bônus em si. Por exemplo, a gente tem uma coisa que a gente fez, de vez em quando a gente quer enviar milhares de e-mails para avisar o usuário de uma ação que uma marca que está dentro do bônus vai fazer. Isso, quando a gente mandava para o Sidekick, a primeira vez que a gente fez, mandou para o Sidekick, nada mais era executar no Sidekick, porque a gente lotou a fila lá de mensagem sendo enviada. Então a gente criou uma fila mailers e botou num servidor à parte. Ele não vai sobrecarregar mais o servidor que roda os processos normais de job que o bônus precisa para o funcionamento do dia a dia normal do usuário. Então, para não atrapalhar o usuário, a gente pega esses jobs que são mais pesados, você pode pegar ele, como eu mostrei nesse comando aqui, você pode configurar dentro do arquivo ou você pode configurar na chamada. Então você pode disparar 2 sidekicks, um que executa uma fila que só vai ter job pesado e outro que executa as filas do uso normal ali do dia a dia, que precisa de feedback para o usuário, todas essas coisas. Então a gente tem jobs grandes sim, só que a gente já separa eles em execuções diferentes do sidekick. Legal. Então, geração de relatório é uma também. Hoje a gente gera o relatório e depois gera o relatório, salva um XLS para mandar para o usuário. O usuário hoje, quando a gente gera o relatório no painel que a gente criou, ele pode esperar a geração lá, fica um polling lá esperando para ver quando está pronto. Ou se ele quiser, ele pode sair da página que vai chegar no e-mail dele depois que o sidekick terminar de rodar. Aqui foi um problema que a gente passou recente no bônus. Inserção, isso aqui é um exemplo de inserção, não dá para ler nada aqui, mas... Mas são vários inserts. São vários inserts e quando o Rails faz isso, por um exemplo, se eu tenho, por exemplo, uma classe aluno e uma classe aula, e o relacionamento é muitos para muitos, então eu vou cadastrar uma aula e passei lá 2.000 alunos para aquela aula. Vou salvar essa aula no banco com esses 2.000 alunos. A aula vai ser salva e o Rails vai fazer um insert para cada aluno
na tabela intermediária é aula alunos lá. Ele faz um para cada um. Então a gente tinha isso no bônus na hora de criar um grupo de usuários lá. Simplesmente quando eu ia lá no admin e mandava criar os usuários, o admin travava e você não conseguia mais fazer nada, porque o seu request estava preso inserindo 2.000 ou 10.000 usuários lá naquela tabela de relacionamentos. O insert já não é tão rápido, milhares então você ficava parado. Então a solução que a gente fez foi pegar esses inserts, a gente salva no banco a classe que a gente precisa salvar, cria um status lá, tipo, populando a classe em processo de criação, joga para o background job, o background vai lá e vai executar todos esses inserts. Quando terminar, ele avisa a classe, ó, muda o status para pronto aí que esse grupo já pode ser utilizado, porque agora já está todo mundo inserido. Por último aqui, esse nem é chamado real time, foi só um exemplo que eu lembrei hoje de manhã de botar isso aqui, pensei em botar para mostrar um exemplo de background job que nem sempre é você... Alguma coisa está sendo feita e em paralelo você quer chamar outra coisa. Background job também se adequa para processos que você vai rodar de vez em quando, uma vez por dia, alguma coisa, você vai rodar ali em background para não atrapalhar ninguém, você vai rodar ali num worker para não pegar serviço, banda do servidor e tudo. A gente tem, por exemplo, esse aqui é uma telinha do bônus do aplicativo, o cara tem 5 pontos e tem esse total de selos 5 aqui. Quando o cara tem um cupom aprovado, alguma coisa, esse total é atualizado. Só que, para segurança, a gente tem um processo que roda em background para verificar se tem alguém com ponto errado. Que em algum momento deu erro na hora de adicionar um ponto, de remover, então a gente tem um processo que roda para verificar a pontuação. É um processo demorado, não faz sentido rodar na hora de dar ponto para o usuário. A gente dá o ponto para o usuário e depois a gente recalcula rodando. Então, em background, depois uma vez por dia é rodado lá um processo que agora recalcula aí os pontos do usuário para ver se está todo mundo certinho, se tem usuário que a gente está devendo ponto ou se tem usuário que não foi tirado ponto. É outro uso para você rodar coisa em background. Não. Ah, tá. Bom, aqui são alguns links, o link do Sidekick e do Redis, se alguém tiver interesse, tipo, a wiki do Sidekick é muito boa, tipo, eles têm tudo que eu mostrei aqui de exemplo da API tá lá, todas as partes, praticamente tudo tirado de lá. Eles, no site deles oficial aqui, você vê que eles têm o gratuito, que é só você baixar a gen e usar, e eles têm 2 planos pagos, que são bem caros, mas você pode usar lá, eles falam que dão funcionalidades a mais, sei que. Todos os projetos que eu trabalhei até hoje, o gratuito foi mais do que o suficiente para usar. E o site do Redis aqui também com wiki, com tudo. Lá no wiki do Sidekick tem até muito mais coisa do que eu falei aqui. Tem muito mais detalhe, muito mais comando para ser resultado da API, tem mais coisa também. E tem todo o tutorial lá de como instalar, como fazer, como funcionar com ActiveJob, como funcionar com isso, com aquilo, como funcionar sem Rails, como funcionar com outros projetos. Tem bastante coisa lá, é bem completa a wiki deles. Pronto, é isso.